Boa tarde, meus amores, tudo bem? Então nós vamos dar início aos conteúdos do quarto bimestre de matemática, né? Começando com fração, na unidade 10. Você sabia que aproximadamente 1/3 de todo alimento produzido é desperdiçado? E que algumas partes comestíveis desses alimentos, como folhas, talos, cascas e sementes, são jogadas fora? Que alimentos parecem na foto, né? Então, cenoura, beterraba. De que maneira as folhas e os talos dos alimentos aparecem na foto podem ser usados, né? Então, preparados receitas, né, que usam essas partes. Então, tem algumas receitas, né, que utilizam esses talos. Como você explicaria a alguém o significado do termo 1/3, né? Então, 1/3, né, é uma parte de todo dividido em 3 partes iguais. Então, aí que nós vamos iniciar a fração. Então, ideia de fração. Além da situação apresentada nas páginas anteriores, em diversas outras precisamos fazer uso de números diferentes dos que estudamos até agora. Veja alguns exemplos. A minha pipa tem 2,5 metros de rabiola. 1/3 das flores são vermelhas. Somos 4, então cada um vai ficar com 1/4 do bolo. O que você sabe sobre os termos destacados nos balões de fala da cena acima, né? Cite outras situações cotidianas em que usamos esses termos. Então, 1/3 de pizza, é um exemplo, 1/4 do caminho percorrido, tá? Pesquise em um dicionário o significado da palavra fração. Depois eu explico o significado dessa palavra com um colega. Então vocês vão pesquisar e nós vamos conversar na aula online, tá? Vocês vão pesquisar o termo fração. Fração de uma figura. A professora Fabiana está explicando fração de uma figura para seus alunos. Ela recortou 5 círculos de mesmo tamanho e dividiu alguns deles em partes iguais. Então aqui, ó, tem um círculo verde, azul, laranja, amarelo e vermelho. E aí ela começou a dividir, né? Para formar um círculo como o verde, são necessárias quantas peças do amarelo lá? Então, 2 peças. Tá vendo que ela cortou no meio, né? Então precisa de 2 peças. Azuis, 3 peças. Vermelho, 4 peças. E alaranjado, 5 peças. Note que o círculo amarelo está dividido em 2 partes iguais. E cada uma delas é 1/2 ou metade do círculo, né? Então, 1/2. O círculo azul está dividido em 3 partes iguais. E cada uma delas, né, é 1/3 ou a terça parte. Então, do círculo, né? Então, 1 em cima e 3 embaixo, lê 1/3, tá? Aqui eu tenho outros exemplos, né? Aqui eu tenho uma laranja inteira. Aqui eu dividi a laranja no meio. Então eu tenho, né, para poder formar essa laranja aqui, eu preciso de 2 partes dela, né? Então aqui eu tenho 1/2. E aqui eu dividi ela em 4 partes. Então aqui eu tenho 1/4. 1/4. Complete as frações, né? O círculo vermelho está dividido em quantas partes? Em 4 partes. Cada uma dessas partes é a 4ª parte ou 1/4. O círculo alaranjado foi dividido em 5 partes iguais. Cada uma dessas partes é a 5ª parte ou 1/5 do círculo, tá? Então, lê-se 1/4 e 1/5. Atividade. A figura ao lado representa uma unidade ou um inteiro. Essa figura foi dividida em 6 partes iguais. Cada parte obtida é 1/6 da figura. Note que 2 dessas partes estão pintadas de azul. Para representarmos a parte pintada de azul na figura, usamos a fração 2/6, né? Ou seja, a parte que está pintada fica em cima, tá? Então eu vou botar aqui 2, que é a parte que está pintada,
E 6 é a quantidade total que tem de partes recortadas, tá? Então, parte pintada em cima e a quantidade total fica embaixo. Então, o numerador e o denominador. Agora, destaque os adesivos do material complementar e cole de acordo com a fração indicada em cada item. Só um instante. Deixa eu perder aqui. Aqui em cima. Aqui. Tá na página 283. 282, desculpa, 282, tá? Essa parte aqui, ó, 282. Você vai destacar essa daqui. Vamos lá. 5 sextos, tá? 5 sextos, vamos ver qual é o 5 sextos, com aonde tá pintado 5 partes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, será essa aqui. 5 é a quantidade de quadradinho de partes pintada e 6 é a parte total, tá? 3 sextos, a mesma coisa, a parte pintada, você vai pegar onde tem 3 partes pintadas, você vai colar ali. E 4 sextos, tá? Mesma coisa. As figuras estão divididas em partes iguais. Escreva a fração que representa a parte pintada de azul em cada uma delas. Então, letra A. Tem quantas partes pintadas? 3. Então, 3 vai ficar em cima. É o numerador. E tem quantas partes recortadas aí, né? Quantas partes divididas? Tem 5. Então, 5 fica embaixo. Então, 3 quintos, tá? E assim por diante. A parte pintada em cima e a quantidade total embaixo. Quais dois itens a seguir têm informações verdadeiras, né? Então, vai ver. A letra A tem 1 meio, né? Então, da figura está pintado de vermelho. Está correto? Está pintado 1 e a quantidade total 2. Letra B. 2 quintos. Tem 2 partes pintadas e tem 5 partes totais. Letra C. Tem uma pintada e tem 4 partes divididas. Letra D. Tem 3 partes pintadas e 8 partes divididas. Então, quais quais figuras estão verdadeiras, né? São verdadeiras. Ó, 1/4 da figura está pintada de azul. 2 quintos da figura estão pintados de amarelo. 1 meio da figura está pintado de vermelho. Então, por que as informações dos demais itens não são verdadeiras, né? Então, vocês vão responder que as informações dos itens que não estão verdadeiros, né? Não são verdadeiros porque as figuras não estão divididas em partes iguais. Número 4. A figura a seguir está dividida em 100 partes iguais. Em relação à figura anterior, escreva a fração que representa a parte pintada de verde. Então, você vai contar quantas partes tem pintada de verde, vai colocar em cima. E o total tem 100, né? Ele já deu a dica que está dividido em 100 partes iguais. Então, a quantidade total fica embaixo e a quantidade pintada fica em cima, de verde e azul. Destaque os adesivos do material complementar e cole de acordo com a parte destacada em cada uma das retas numéricas. Então, vamos lá de novo. Tá na página 283, essa parte daqui de cima. Vocês vão colocar a letra A. Em cada item, a unidade está dividida em partes iguais, tá? Então, A, 1 meio, B, 1 terço, C, 1 quarto, D, 1 quinto e letra E, 1. Número 6. A horta de Jair tem a forma de um quadrado.
Nela foram plantados tomate, couve, cenoura, alface e beterraba. Veja o esquema que representa a horta e indique qual alternativa é verdadeira, vai botar o V, e qual alternativa é falsa, vai colocar o F. A área destinada à plantação de alface ocupa 1/4 da horta, verdadeiro ou falso? A área destinada à plantação de couve ocupa 1/2 da horta? As plantações de couve e de tomate ocupam juntas 3/4 da horta? A plantação de cenoura ocupa 1/8 da horta? Escreva as frases com as informações falsas, tornando-as verdadeiras. Então, tem 2 falsas e 2 verdadeiras, tá? Página 201. As frações são nomeadas de acordo com o seu denominador. Os denominadores de 2 a 9, né? De 2 a 9, né? Recebem os nomes particulares. Então, 1/2, 1/3, 3/4, 2/5, 5/6, 1/7, 6/8 e 4/9. Quando o denominador é 10, 100, 1000, lemos o numerador acompanhando respectivamente a palavra décimo, centésimo, milésimo. Então, 1/10, 5 centésimos, 12 milésimos. Nas demais frações, lemos o numerador e depois o denominador acompanhando a palavra avos. Então, 5 dozeavos, 15 vinte-avos, 7 34 avos, tá? Então, a partir do 10, né? 11 avos, tá? Então, a partir do 10, que é o décimo, você vai ler 11 avos, 12 avos, 13 avos, tá? E assim por diante. Escreva como se lê cada uma das frações abaixo. Então, 3/8, 9 décimos, 20 centésimos, tá? E o restante vocês vão tentar fazer. Escreva como se lê a fração que aparece em cada informação. De toda a água existente no planeta Terra, vocês vão escrever isso aí, ó, cerca de 97 centésimos são constituídos de água salgada. Então, vocês vão escrever a fração aí embaixo, 97 centésimos, tá? 97 centésimos, desculpa. E assim por diante, ó. Letra B, 7 décimos do corpo humano são constituídos de água. Você vai escrever só a fração na linha, tá bom? Fração de uma quantidade. Patrícia ganhou como presente de aniversário um aquário com alguns peixes. Veja que 5 peixes dos 9 que estão no aquário de Patrícia são amarelos. Nesse caso, dizemos que 5 nonos, né, dos peixes desse aquário são amarelos, né? Então, 5 é a quantidade de peixes amarelo e 9 é o total de peixes. Escreva a fração que representa a quantidade de peixes vermelhos que estão no aquário de Patrícia. Então, você vai contar a quantidade de peixes que tem vermelho, vai colocar em cima, e a quantidade total você vai colocar embaixo. Observe os peixes que estão no aquário de Henrique e resolva os itens. Então, quantos peixes estão no aquário? Então, você vai contar a quantidade total de peixes. Entre os peixes que estão no aquário, quantos são vermelhos, quantos são amarelos, quantos são azuis e quantos são alaranjados. Escreva que fração do total representa a quantidade de peixe. Então, lembrando que a quantidade de vermelhos, exemplo, de vermelhos fica em cima e a quantidade total fica embaixo. Quantidade de amarelos fica em cima, a quantidade total de peixes fica embaixo, tá? A professora Inês separou seus alunos do 4º ano em 2 equipes para um jogo de queimada. Quantas crianças aparecem na cena? Conta a quantidade total de crianças. Uma criança representa que criança do total de crianças? Então, uma fica em cima e a quantidade total de crianças fica embaixo. Sabendo que 6 das 14 crianças são meninas, que fração do total de crianças representa a quantidade de meninas? Então, a quantidade de meninas fica em cima e o total de crianças fica embaixo. Que fração do total das crianças representa a quantidade de meninos? Tá? Então, você vai contar a quantidade de meninos em cima e a quantidade total embaixo. Que fração do total de crianças representa aquelas que estão com cabelo preso? Então, quantidade que está de cabelo preso você vai botar em cima e o total embaixo, tá bom? Beijos!